Olá, eu vou fazer um vídeo especial aqui para o canal. Especial pelo seguinte motivo, porque eu separei aqui ao longo das últimas semanas, dos últimos dias, ou perguntas que as pessoas me fizeram, ou assuntos que eu tinha na cabeça para transformar cada assunto que está aqui em um vídeo, e é o que eu devo fazer. Só que nesse momento, vou passar por uns 20 deles de uma maneira mais rápida, de uma maneira resumida, para já te ajudar em um único vídeo. Pelo menos você vai ter uma resposta, um caminho para cada uma dessas coisas. Tem coisas aqui misturadas sobre vários assuntos, sobre investimento, sobre mentalidade. Vamos lá, vou passar rapidinho e eu espero que isso te ajude, tenho certeza que vai te ajudar. Começa por um assunto dos mais avançados, enfim, mas é o que está aqui, vamos começar por ele. Formas de usar opções para se proteger. Primeira coisa que eu quero te falar, se você não entende de opções, opções são derivativos. Derivativos, você tem a opção de comprar uma ação de uma determinada empresa em uma determinada data. É um assunto muito avançado para já começar por ele. Então eu quero que você simplesmente saiba o seguinte: enquanto você não entender de opções e derivativos, fica longe disso. Pelo seguinte motivo, porque você pode perder mais do que você colocou. Você não pode perder só tudo que você colocou. Você pode perder mais do que você colocou se você fizer coisas erradas. Qual é o lado bom das opções? É que elas servem exatamente para se proteger, se você souber o que fazer. Só que vai estar lá no avançado do avançado. Então, se você se interessar por isso, me acompanha, uma hora eu vou chegar por lá. Então, quais as maiores besteiras feitas com opções? Aqui na segunda pergunta. Comecei por esse assunto, vamos lá. Maior besteira, por exemplo, você faz uma venda de uma opção sem ter a ação. Novamente, esse é um assunto avançado e não é fácil de entender. Mas só para que você entenda o que pode acontecer, você pode de repente receber R$ 1.000 ali na sua conta, você fez uma venda de uma ação que você não tem, apostando que o mercado vai a seu favor, o mercado vai contra você, e de repente você recebeu R$ 1.000, você tem que fechar a operação e você ficou devendo 30 mil ou 300 mil reais. Só para você ter uma ideia do tamanho da besteira que se pode fazer com opções. Então, novamente, a minha dica para esse vídeo, para esse momento é, enquanto você não entende disso, fica longe de opções, ok? Vamos lá, como o iniciante começa? O iniciante começa exatamente buscando entender mais, buscando assistir um vídeo, buscando pessoas que realmente possam orientá-lo, buscando um bom livro. Cada vez mais a gente tem gente boa falando sobre isso. Quando eu comecei a falar sobre isso lá atrás, era muito difícil, até porque a internet era totalmente diferente de como ela é hoje. Tem muita gente boa, muita gente que sabe muito mais do que eu sobre alguns assuntos que eu posso ao longo do tempo te indicar. Enfim, o iniciante começa fazendo sobrar dinheiro, buscando ganhar mais, buscando alguém que possa pelo menos orientá-lo. Eu vou falar certamente mais sobre isso, inclusive vai virar um vídeo específico, ok? O que é melhor e pior que caderneta de poupança? É a pergunta que está aqui. Eu vou te falar o que é pior que caderneta de poupança. Pior que caderneta de poupança é você não guardar absolutamente nada, é você nem investir, é você não fazer sobrar dinheiro. Isso é pior. Agora, o que é melhor que caderneta de poupança? Provavelmente 99,99999% dos fundos de renda fixa, de os fundos DI, um tesouro direto, enfim. Lembra que cada assunto vai virar um vídeo ainda lá na frente. E se eu não tenho dinheiro para investir? Sabe o que você faz? Passe a ser alguém que faça surgir dinheiro. Como é que surge dinheiro? Você criando soluções que resolvam problemas das pessoas e vendendo para elas. Você sendo um funcionário que faz a sua empresa ter vergonha daquilo que ela te paga, para que ela queira, seu chefe queira te pagar mais, enfim. É assim que você vai passar a ter. E você se controlando, tendo disciplina para saber onde você gasta, faz sobrar e vai começar a seguir o caminho do investidor. Começa devagarzinho, depois vai melhorando e aumentando. E se eu comecei a ter dinheiro, mas não sei o que fazer? Bom, enfim, a mesma dica que eu já passei agora há pouco. Assiste alguém, acompanha alguém que pode te ajudar. Compre um bom livro. Pegue seus primeiros R$ 30, pegue um livro bom. Como buscar um fundo? Sabe como buscar um fundo? Você vai pegar ali no seu banco, apesar de nem sempre o seu banco ser o melhor lugar para você investir, tá bom? Mas vamos começar devagar. Quer investir primeiro no seu banco, porque você está começando ainda? Vai lá no Google, você vai colocar um fundo, renda fixa, por exemplo, Itaú, Bradesco, Santander, não sei qual é o seu banco por aí. Ou você vai procurar, enfim, busca Google para tudo, para tudo. E naturalmente você vai acompanhar novamente pessoas que possam te orientar. Assim que você vai buscar um fundo, eu já gravei um vídeo sobre isso, inclusive comparando fundos.
da Caixa, Bradesco e Itaú, buscando no Google ali, gravando a tela. Se não tiver por aqui, você me avisa e eu coloco, deve estar em algum outro canal. Dá para ganhar dinheiro comprando e vendendo no mesmo dia? Essa pergunta foi feita em relação a ações. Dá. Só que eu não aconselho nada, nada, nada. Porque isso se chama day trade. Você compra no mesmo dia, apostando que naquele dia a ação vai subir se você comprar para depois vender, porque você pode ganhar na alta e na baixa. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Pensa no mais básico. Você compra a ação a um determinado preço, ela subiu, algumas horas depois você vendeu. Só que eu nunca vi na minha vida, acompanhando por mais de 15 anos, alguém que consistentemente, continuamente ganhou dinheiro assim. A pessoa ganha dinheiro, às vezes ganha até bastante num determinado momento, perde muito em outro, ganha no outro, perde muito em outro e, na verdade, se perde emocionalmente. Esse negócio não é nada saudável. Dá? Que dá? A resposta é dá, mas eu não aconselho nada. Qual é o valor mínimo para investir? O valor mínimo para investir, eu te falo que com R$100 você consegue investir. É lógico que tem desvantagens quando você tem um valor pequeno. É óbvio que o seu rendimento vai ser pouco. Agora eu vou te dizer uma coisa, se você tem pouco dinheiro, vai ser mais benéfico você começar a adquirir esse hábito de investir, ou seja, invista os R$100, porque o que você vai ganhar é mais do que dinheiro. Você vai ganhar conhecimento para ter mais dinheiro, para ter mais para investir. Mas com R$100 dá, não é um valor certo não, dá para investir até com um pouco menos e também falo ainda sobre isso. Dá para investir em dólar sem comprar dólares? Dá. Também já gravei vídeo sobre isso. Inclusive eu oriento a fazer isso quando você vai ter, por exemplo, uma viagem para o exterior depois de um tempo. Você sabe que você vai ter uma dívida para pagar em dólar. Seu cartão vai vir em dólar. Você pode comprar um fundo cambial. Comprar não, você investe. Como? Do mesmo jeito que você coloca o dinheiro num fundo de renda fixa, num fundo DI, e isso é extremamente simples e fácil. Desse mesmo jeito, você pode colocar num fundo cambial vinculado ao dólar. É um fundo que vai seguir ali quase que 100%. Considera que ele vai sempre seguir o dólar, tá bom? Então, tem fundo também em euro, mas o dólar é o mais comum. Posso pedir uma dica para o gerente do meu banco? Você pode pedir, eu só não acho que ele vai te dar a melhor dica por um motivo muito simples. Porque o gerente do banco, enquanto eu acendo a luz aqui, o gerente do banco ganha dinheiro para ganhar dinheiro para o banco e não para você. Então, às vezes ele quer te ajudar sim, muitas vezes ele até quer te ajudar, pode ter gerente, tem gerente competente, mas dificilmente ele vai te falar o que é realmente melhor para você. Gerente de banco ganha dinheiro para ganhar dinheiro pro banco. O que é liquidez? Vou te explicar de um jeito muito rápido por aqui. A liquidez é a possibilidade que você tem de transformar aquele investimento em dinheiro no seu bolso. Vamos colocar dessa forma. Então, vamos lá. Como assim a possibilidade de transformar um apartamento? Você é dono de um imóvel. Você é dono de um imóvel na Praia Grande que vale R$100.000. Você precisa desses R$100.000 para depois de amanhã. Esquece, você não vai vender isso em 2 dias. Deixa a luz apagada mesmo, vai. Você não vai vender isso em 2 dias. Vai ser difícil, a não ser que você abaixe o preço lá para baixo, para R$50.000 de repente, mas você não vai ter os seus R$100.000. O que quer dizer isso? Que esse investimento tem uma baixa liquidez. A capacidade ou a possibilidade de você transformar isso em dinheiro no seu bolso num curto espaço de tempo. Se não é possível transformar num curto espaço de tempo em dinheiro no seu bolso, ele tem uma baixa liquidez. Então poderia ser, por exemplo, um tesouro Selic. Tem uma alta liquidez. Você precisou do dinheiro para daqui 2 dias ou até para amanhã, você vai ter esse dinheiro, como tem vários outros fundos, poupança. Então aí tem uma alta liquidez. Você transforma rapidinho em dinheiro no seu bolso. Dá para ganhar quando a bolsa de valores cai? Dá para ganhar quando a bolsa de valores cai. Você faz operações ali visando a queda, ou seja, você pode, por exemplo, fazer uma venda para que você compre depois de alguns dias mais barato e feche aquela operação. Agora, é arriscado fazer isso. Eu não te aconselho. Eu te aconselho a aprender sobre bolsa, aprender sobre ações, comprar ações de boas empresas com pouco dinheiro. Também vou falar muito sobre isso, mas lá na frente. Agora, essa operação contrária, ela é muito mais arriscada. Você tem um risco de perder dinheiro. Qual uma boa estratégia para dividir meu dinheiro entre renda fixa e variável? Esse merece um belo de um vídeo grande falando sobre isso. Mas assim, de uma maneira muito resumida, e me entenda numa coisa.
Eu não sei qual é o seu momento, eu não sei quais são os seus objetivos. E o que eu vou falar aqui nem sempre é o melhor para você. Mas aqui a pergunta é: qual uma boa estratégia? Uma boa estratégia é você fazer o seguinte: você colocou ali, vamos pensar que vai depender também do seu perfil, tem muita coisa envolvida nisso. Mas vamos pensar que o seu perfil é de alguém arrojado, que você já tem dinheiro sobrando e que você tem ali, vamos pensar que 50% do seu dinheiro em renda variável, ações, por exemplo, e 50% em renda fixa, tesouro, fundos, enfim, fundo de renda fixa. O que vai acontecer? Na verdade, a pergunta aqui é sobre a estratégia para dividir o dinheiro. Você tem 50% em cada um. Não estou dizendo que essa é a melhor. Poderia ser 90% em um, 10% em outro. Mas vamos pensar que aqui nessa situação é 50-50. Então, passou ali 2 meses, passou 3 meses, você vai olhar. E agora, como é que está o seu dinheiro? De repente a bolsa subiu muito, então aquela quantidade que você tem em renda variável, em ações, vai estar mais alta do que o seu fundo de renda fixa, do que seus fundos, na verdade, os seus não renda variável. O que vai acontecer? Você vai ter mais dinheiro nas ações e menos dinheiro ali nos seus fundos. Aí você pega essa diferença e de novo equilibra 50-50%. Ou seja, você vai tirar dinheiro aqui das ações, jogar para cá, e aí essa cai, essa sobe. Aí depois de 3 meses, você novamente olha aqueles seus percentuais e lembrando novamente, poderia ser 90%, ao contrário, 90% em fundo de renda fixa, 10% em ações. Olhou depois de 3 meses, as ações caíram demais, o mercado está ruim, sabe o que você faz? Ela caiu aqui, você está com 7% aqui e 93% aqui, pega 3% do que está aqui e compra lá, porque exatamente isso vai fazer com que você compre na baixa e venda na alta. Novamente falando, isso aqui merece um vídeo inteiro e detalhado. Existem investimentos que permitem grandes ganhos com poucos riscos, nunca vi na minha vida. Para você se arriscar, para você ter o risco de ganhar mais, você sempre vai ter o risco de perder mais. Não existe milagre. Toda vez que você ouvir, e eu estou sempre vendo na internet, principalmente nesses últimos anos, algum investimento milagroso que você ganha 20% no mês, se você ouvir que você vai ganhar 4% no mês, ou até hoje, 1,5% ao mês, de uma maneira segura, sai correndo. Isso não existe. Quanto mais você tem a chance de ganhar, maior também é a sua chance de perder. Tem algumas exceções que não é tão proporcional, às vezes você tem uma chance de maior de ganhar do que de perder, mas sempre que você tiver chance de ganhar acima do normal, acima da taxa Selic, que é a taxa básica, acima da taxa que os bancos usam para os fundos, tá bom? Depois me acompanha e eu te falo, uma hora eu te explico o que são, como é que se forma ou o que interessa para você dessas taxas, mas enfim, se você tiver alguma coisa, uma promessa muito acima disso, desconfie, não existe milagre. O que é strike em uma opção? Voltando ao assunto opção, novamente, isso aqui é o assunto avançado do avançado. Pula isso se você não quer saber agora, mas é o seguinte aqui, rapidamente, já que a pergunta está aqui, é o preço do exercício. Preço do exercício. Lembrando novamente, opção é a possibilidade, na verdade é um direito que eu tenho de comprar ou de vender. Existe a opção de compra, existe a opção de venda. Call e puts. Falando da call, opção de comprar uma ação num determinado valor até uma determinada data. Esse determinado valor é o strike da opção. Quem foram meus mestres? Quem foram meus mestres? Eu espero não esquecer ninguém por aqui. Baster, com certeza absoluta. Leandro, Stormer, pessoas com que fiz alguns cursos, tanto o Baster como o Leandro e Stormer. Márcio Noronha por muito tempo, muitos livros, muita coisa dele. Alexander Elder, quando nem tinha livro em português ainda no Brasil, hoje imagino que já tenha, pelo menos eu vi outro dia numa livraria, enfim. Acho que foram esses e principalmente as minhas perdas. Esses foram meus grandes mestres. Agora, outros, com certeza absoluta. O Kiyosaki, o T. Harv Eker, ok? Mas falando mais especificamente em investimentos, os primeiros que eu falei por aí. Qual a diferença entre análise técnica e análise fundamentalista? Se você nunca ouviu falar sobre isso, isso aqui está se referindo a investimento também em ações. A diferença é o seguinte, aqui também de uma maneira resumida, também vai ter vídeo sobre isso em algum momento. A análise técnica se olha
exclusivamente o gráfico, o movimento do preço das ações. Quanto ela abriu hoje, quanto ela fechou, aquilo gera um gráfico, aquilo gera um... Você vai ainda ver isso comigo, deve estar vendo em algum lugar, local se você está me seguindo. Enfim, aquilo gera um gráfico que dia a dia ele tem ali, quanto começou, quanto terminou. E aí na análise técnica você leva em consideração apenas o movimento dos gráficos, apenas. O que isso quer dizer? Que às vezes você nem sabe qual é a empresa que você está comprando ou vendendo. E eu mesmo já fiz isso. Não estou dizendo que é o melhor ou o pior. Estou dizendo que é uma técnica que funciona muito bem se você aprender e dominar. E enquanto a análise fundamentalista significa que você faz o estudo dos fundamentos da empresa, ok? Tem gente que usa só análise técnica, tem gente que usa só análise fundamentalista. Eu gosto de ter uma análise fundamentalista, pelo menos para decidir se aquela empresa é uma empresa que vale a pena, se que vale o meu dinheiro, e de repente análise técnica para me ajudar a definir ali um ponto de entrada ou saída, mas também é assunto mais avançado que exige um tempinho para falar. Se sobrar dinheiro, devo investir ou pagar dívidas? O que você deve fazer aqui é o seguinte: normalmente você deve pagar dívidas. Por quê? Porque normalmente os juros das dívidas são maiores do que os rendimentos do investimento que você pode fazer. Quer dizer que é assim 100%? Não, não é 100%. Vai ter momento em que você vai ter um ganho que não é o dinheiro. De repente você vai ter um ganho no seu hábito de investir e vai ter que se ferrar com a dívida que você tem, vai ter que pagar, mas vai manter aquele hábito. Enfim, também vou falar muito sobre isso. Geralmente você vai ter que pagar, você vai ter não. Geralmente vai ser mais vantajoso você pagar suas dívidas para fazer sobrar para depois investir. Vai ser mais inteligente. E eu vou te falar ainda sobre uma planilha de projeção que vai te ajudar a tomar essas decisões. Como funciona o IOF regressivo nos investimentos? O IOF regressivo funciona da seguinte maneira, sem entrar em detalhes aqui também, mas é o seguinte: é um imposto que tem que ele começa grande ali no primeiro dia de investimento, ok? Você colocou um dinheiro num fundo hoje, por exemplo, ele começou ali no máximo e ele vai caindo ao longo dos 30 primeiros dias, esse imposto. O que quer dizer isso? Que se você colocar um dinheiro hoje para precisar dele e precisar dele daqui 2, 3, 4, 5 dias, talvez você não ganhe nada, talvez até perca ali, porque você vai pagar um imposto grande, tá? Não é absurdo, mas é grande e vai comer todo o seu investimento. O rendimento já vai ser pequeno, então vale a pena normalmente quando você vai deixar por pelo menos 30 dias. Não quer dizer que o fundo só vale por 30 dias. Mas o IOF funciona dessa forma, ele vai caindo nos primeiros 30 dias. E aqui a próxima é como funciona o IR nos fundos. O IR nos fundos é o seguinte, né? Imposto de renda nos fundos. Existe uma tabela que eu recomendo que você busque aí no Google, também já falei sobre isso e vou falar mais. Mas é o seguinte, é uma tabela que ela também vai caindo, só que ela cai não durante os 30 dias como o IOF. Ela começa ali em 22,5%, imposto de renda sobre o rendimento, nos primeiros 180 dias. Depois ela vai caindo, cai para 20%, ali com mais 180 dias, ou seja, 360 dias, se não me engano é isso. Depois ela vai para 17,5%, ou seja, quanto mais tempo você deixa o seu dinheiro, maior o seu rendimento, porque faz uma bela diferença, 2,5%, principalmente no momento como esse de hoje, Brasil, estou falando aqui em 2019, não sei quando você está vendo esse vídeo, em que os rendimentos estão muito baixos, porque a taxa básica de juros está baixa. Por que uma ação cai quando sai uma notícia boa? A última pergunta por aqui é o seguinte aqui, porque muitas vezes, né? Isso aqui não é sempre não. A maioria das vezes sai uma notícia boa, a ação sobe. Mas a pergunta que foi feita aqui é: por que uma ação cai? Por que uma ação eventualmente cai quando sai uma notícia boa? Porque o que mais importa é a expectativa. Então vamos supor que uma determinada empresa, que um Bradesco tinha uma expectativa de ter um lucro de tantos milhões numa determinada data. Vamos lá, em dezembro agora desse ano tem a expectativa de ter tantos milhões de lucro. Tem lá, vamos chutar um valor, que eu não tenho nem a mínima ideia da expectativa agora. Tem a expectativa de ter 200 milhões de lucro. E aí sai a notícia. Ali sai o balanço, é divulgado o balanço, e o Bradesco tem um lucro de 120 milhões. E aí as ações vão cair, provavelmente. Sabe por quê? Porque a expectativa era de que
o lucro fosse 200 milhões. Ele foi só de 120. Então quem está de fora, quem não está acompanhando, vai olhar, caramba, sai uma notícia de que o Bradesco teve um super lucro e as ações caíram. É por isso, porque o que importa é a expectativa. Também falo mais sobre isso. Enfim, tem mais algumas perguntas, mas essas foram as principais. Eu espero que tenha tido alguma aqui que tenha te ajudado em algum momento e prometo voltar para fazer vídeos sobre várias delas, me aprofundando em cada um dos assuntos. Não deixa de clicar aí no gostei se gostei, no não gostei se não gostei, comenta com alguma dúvida sua, porque você me ajuda a melhorar esse meu banco de dados das perguntas para criar mais conteúdo para você. Até a próxima, até o próximo vídeo.